A chuva caía forte nas ruas empedradas do Bairro Alto, em Lisboa, transformando as calçadas em espelhos escorregadios que refletiam as luzes neon dos bares. Pedro, um homem de 35 anos, pai solteiro gay, corria com o filho Tomás nos braços, o pequeno de 5 anos tremendo de frio apesar do casaco. De repente, ao virar uma esquina, Pedro parou abruptamente. Ali, encostado numa parede, um homem chorava baixinho, abraçando uma criança ainda menor, enquanto a água encharcava os dois. Pedro sentiu um aperto no peito. Ele conhecia aquela dor, a solidão que devora por dentro, especialmente quando se é pai e o mundo parece virar as costas. Sem pensar duas vezes, abriu o guarda-chuva maior e aproximou-se. Desculpe. Precisa de ajuda? Perguntou, a voz firme mas suave. O homem ergueu o olhar. Olhos castanhos, inchados de lágrimas, mas de uma intensidade que fez Pedro congelar. Era bonito, com traços delicados, cabelo molhado colado na testa. Vestia um uniforme de enfermeiro por baixo do casaco fino. Obrigado. É o meu filho, o Miguel. Ele tem febre e eu. Perdi o autocarro. Não tenho com quem deixar ele para trabalhar. A voz dele tremia, carregada de exaustão. Pedro não hesitou. Venha, a minha casa é aqui perto. Pelo menos sequem-se e tomem algo quente. Tomás, curioso, esticou a mão para o menino menor. Miguel, apesar da febre, sorriu debilmente. Enquanto caminhavam em silêncio sob o guarda-chuva partilhado, Pedro sentiu algo estranho mexer-se dentro dele. Há anos que não permitia proximidade. Desde que o ex-namorado o abandonara grávido, sim, através de barriga de aluguer, Pedro construíra muralhas altas. Criava Tomás sozinho, enfrentava olhares julgadores dos vizinhos, dos colegas de trabalho na agência de design gráfico. Gay e pai solteiro. Coitado da criança, sussurravam. Mas ali, ao lado daquele estranho, sentia uma vulnerabilidade que o assustava. Chegaram ao pequeno apartamento no Príncipe Real. Pedro preparou chá e sopa, enquanto as crianças brincavam timidamente no chão da sala. O enfermeiro chamava-se André, 32 anos, viúvo recente. A mulher morrera no parto de Miguel, deixando-o sozinho com o bebê. Eu sou gay também, confessou André de repente, como se precisasse soltar o peso. Ela era minha melhor amiga. Fizemos isso juntos, mas nunca contei a ninguém no hospital. Tenho medo de perderem o respeito, ou pior, o emprego. Pedro sentiu o coração acelerar. Eu entendo. Demais. Trocaram olhares longos, cheios de compreensão muda. Naquela noite, André ficou até a chuva parar. Ao despedir-se, tocou levemente o braço de Pedro. Obrigado. Salvou-nos hoje. Mas no íntimo, Pedro lutava. Por que agora? Por que ele? Eu prometi a mim mesmo não me apaixonar outra vez. Tomás precisa de estabilidade, não de mais dor. André, por sua vez, ao voltar para casa com Miguel dormindo nos braços, pensava, aquele homem. Tem uma força que eu perdi. Mas eu sou um desastre. Não mereço isso. Nos dias seguintes, encontravam-se, por acaso, no parque próximo. Pedro levava Tomás para brincar, e André aparecia com Miguel depois do turno no Hospital de São José. Conversas curtas viraram longas. André contava as noites exaustivas cuidando de doentes, o medo constante de que descobrissem a sua orientação e o julgassem incapaz de ser bom enfermeiro, bom pai. Pedro partilhava as batalhas na agência, onde o chefe conservador fazia piadas veladas, e a família que o rejeitara após sair do armário. Uma tarde, enquanto as crianças corriam atrás de pombos, André disse baixinho, sinto-me vivo perto de ti. Pedro corou, mas recuou interiormente. Não posso. Se der errado, destruo tudo. Respondeu apenas com um sorriso forçado. A tensão crescia. Pedro notava como André olhava para ele, com desejo contido, mas sobretudo com admiração. E ele próprio sonhava com aqueles olhos todas as noites. Mas o medo paralisava-o, medo da sociedade portuguesa ainda tão conservadora em muitos círculos, medo de expor Tomás a mais rejeição. Então veio o primeiro conflito. Uma colega de André no hospital, Inês, viu-os juntos no parque. Inês, que nutria uma paixão não correspondida por André desde sempre, espalhou rumores. Ele é gay.
Com uma criança. Coitado do miúdo. As fofocas chegaram aos superiores. André foi chamado à direção. Tens de ser discreto, André. A imagem do hospital. André voltou para casa destruído. Ligou para Pedro, voz embargada. Acho que vou perder tudo. Pedro correu para lá, abraçou, o primeiro contacto real sentiu o corpo de André tremer contra o seu. Naquele momento, o desejo de proteger sobrepujou o medo. Mas ainda não era amor confessado. Era o início de algo perigoso. Os rumores no hospital intensificaram-se. André começou a ser afastado dos turnos melhores, recebendo os mais pesados. Para testar a tua resistência, diziam, mas ele sabia a verdade. Em casa, Miguel perguntava por Tomás, e André sentia culpa por expor o filho a possíveis julgamentos futuros. Pedro, por sua vez, enfrentava dilemas na agência. O chefe, um homem de meia-idade tradicional, comentou casualmente numa reunião: essas coisas de famílias modernas complicam tudo, não acham? Olhando diretamente para Pedro. Ele engoliu o orgulho, mas à noite desabafava com o amigo de longa data, Luís, o único que sabia de tudo. Luís alertou: cuidado, Pedro. Esse André parece bom, mas viúvos carregam fantasmas. E tu tens o Tomás. Pedro irritou-se. Eu sei o que faço. Mas no fundo, duvidava. E se Luís tiver razão? E se eu estiver a arriscar o equilíbrio que construí com tanto sacrifício? Os encontros continuavam, agora mais secretos. Encontravam-se num café discreto em Alfama à noite, depois de deitar as crianças. Conversas profundas sobre sonhos perdidos, sobre como ambos se sentiam invisíveis na sociedade. André confessou: quando a minha mulher morreu, pensei que nunca mais amaria. Mas contigo. Sinto algo renascer. Assusta-me. Pedro tocou-lhe a mão sobre a mesa. A mim também. Naquele instante, o ar ficou elétrico. Quiseram beijar-se, mas Pedro recuou. Não aqui. Não ainda. O medo da exposição pública travava-os. Então surgiu a primeira grande surpresa. A mãe de Pedro, Dona Maria, uma senhora católica devota do interior, anunciou visita surpresa. Ela nunca aceitara totalmente a orientação do filho, mas adorava o neto. Chegou exatamente quando André estava lá, ajudando Tomás com os deveres. O silêncio caiu como chumbo. Dona Maria olhou André, depois Pedro. Quem é este? Pedro gaguejou: um amigo. Ajuda com as crianças. André, educado, cumprimentou-a, mas saiu rapidamente. Mais tarde, explosão. Um amigo. Eu sei reconhecer esses olhares, Pedro. Depois de tudo o que passei para te criar direito. Vais trazer vergonha outra vez. Pedro defendeu-se com raiva: vergonha. Amar não é vergonha, mãe. A discussão foi violenta. Dona Maria chorou, disse que Tomás precisava de uma mãe de verdade. Pedro, ferido no mais profundo, pediu-lhe que saísse. Naquela noite, sozinho, chorou como não fazia há anos. Tenho 35 anos e ainda preciso da aprovação dela. Por que o amor tem de ser sempre uma batalha? Ligou para André, que veio imediatamente. Abraçados no sofá, sem palavras, apenas o calor um do outro. André sussurrou: eu estou aqui. Não vou embora. Mas o conflito interno de André crescia. Ele amava a memória da mulher, sentia-se traidor por desejar Pedro. Ela queria que eu fosse feliz, mas isto seria trair o nosso pacto. Guardava uma carta dela, escrita antes do parto: se algo acontecer, vive por ti, André. Ama novamente. Os rumores no trabalho pioraram. Inês, movida por ciúme, contou a um superior que André namorava um homem. A direção chamou novamente. Vamos ter de te suspender temporariamente, até esclarecermos. André perdeu o emprego que sustentava Miguel. Desesperado, foi à casa de Pedro. Perdi tudo por causa disto. De nós. Pedro abraçou-o forte. Não perdeste. Tens-me a mim. Pela primeira vez, beijaram-se, um beijo cheio de lágrimas, medo e paixão reprimida. Mas logo Pedro afastou-se.
As crianças. Não podemos apressar. A tensão dramática aumentava. Pedro decidiu confrontar Inês, mas André impediu. Vai piorar tudo. Em vez disso, André começou a procurar novo emprego, mas portas fechavam-se. A discriminação velada era real. Meses passaram na corda bamba. André encontrou trabalho precário numa clínica privada, mas o salário mal chegava. Pedro ajudava financeiramente, o que gerava culpa em André. Não quero ser peso. Pedro respondia, somos família agora, quer queiras ou não. As crianças tornaram-se inseparáveis. Tomás chamava André de tio André, e Miguel dizia papá Pedro, por engano às vezes. Aqueles momentos aqueciam o coração, mas também aterrorizavam. E se algo der errado? Vamos destruir estas inocências. O grande turning point veio com uma carta anônima chegada à casa de Pedro. Sei do vosso segredo. Pais gays não deviam criar crianças. Vou denunciar aos serviços sociais. Pedro gelou. Quem seria? Inês. Alguém da família. O pânico instalou-se. Pedro começou a evitar encontros públicos com André. Discussões surgiram. Estás com vergonha de mim? Perguntava André, ferido. Pedro negava, mas no íntimo admitia parte da verdade. Tenho medo de perder Tomás. Ele é tudo para mim. André, orgulhoso, afastou-se uns dias. Preciso pensar. Pedro sofreu em silêncio, noite sem claro. Perdi-o por cobardia. Eu que julguei ser forte. Luís, o amigo, tentou mediar. Pedro, ele ama-te. Mas tu estás a sabotar tudo. Pedro explodiu, fácil falar. Tu não tens filho. Então, surpresa, André apareceu à porta, olhos vermelhos. Recebi a mesma carta. Alguém quer destruir-nos. Juntos, decidiram investigar. Descobriram que era o ex-chefe de André, homofóbico declarado, aliado a Inês. Confrontaram Inês num café. Ela chorou, confessou o ciúme. Eu amava-te, André. Ver-te com ele. Doía. André perdoou, mas avisou, para com isto, ou denuncio-te por assédio. A ameaça das cartas parou, mas o dano estava feito. A confiança abalara. Pedro duvidava de tudo. André sentia-se culpado por trazer problemas. Numa noite de tormenta, outra chuva forte em Lisboa, André disse, talvez devêssemos parar. Pelo bem das crianças. Pedro, coração despedaçado, concordou com a cabeça, mas gritou interiormente, não. Eu amo-te, seu idiota. Separaram-se temporariamente. Semanas de vazio. Pedro via André apenas para as crianças brincarem, olhares fugidios cheios de saudade. A dor da separação consumia-os. Pedro mergulhou no trabalho, mas errava tudo. Tomás perguntava, onde está o tio André? Ele inventava desculpas, mas o filho percebia. André, sozinho no pequeno apartamento, lia e relia a carta da mulher. Finalmente entendeu, ela queria que ele amasse livremente. Decidiu lutar. Surpreendeu Pedro com uma visita noturna. Não consigo viver sem ti. Cometi erros, mas o amor é maior. Pedro chorou nos seus braços. Eu também. Tive medo de tudo perder, mas perdi-te e foi pior. Reconciliaram-se com paixão contida, promessas sussurradas. Decidiram oficializar, morar juntos. Mas o obstáculo maior veio da família de Pedro. Dona Maria descobriu tudo através de uma prima fofoqueira. Ligou furiosa, vais trazer esse homem para casa do meu neto. Acabou. Ou ele ou eu. Pedro, exausto de lutar, respondeu, então acabou, mãe. Escolho a minha família, a que construí com amor. A ruptura foi dolorosa. Dona Maria chorou ao telefone, disse palavras duras. Pedro desligou, coração em pedaços. Perdi a mãe por amar. Vale a pena. Mas olhando André brincando com as crianças, soube que sim. Mudaram-se juntos para um apartamento maior em Campo de Ourique. Vida nova, mas sombras permaneciam.
André ainda lutava com a culpa pela mulher morta, Pedro com a rejeição materna. Então o clímax. Miguel adoeceu gravemente, meningite. Corrida ao hospital, noites em vigília. Pedro apoiou André como nunca. Ele vai ficar bem. Nós vamos. Na sala de espera, André desabafou tudo. Sinto que sou amaldiçoado. Todos que amo sofrem. Pedro segurou-lhe o rosto. Não. O amor não amaldiçoa. Cura. Naquele momento, declararam amor abertamente, sem medo. Miguel recuperou. A prova de fogo fortalecera-os. A vida parecia estabilizar. As crianças felizes, os dois homens apaixonados. Passeios pelo Tejo, jantares caseiros, planos futuros. Mas o passado voltou forte. O ex-namorado de Pedro, Rui, aquele que o abandonara grávido, reapareceu. Rico agora, queria conhecer o filho. Chegou com o advogado, ameaçando disputar guarda. Tenho direitos biológicos. Pânico total. Rui era manipulador, usava a orientação de Pedro como arma. Um ambiente gay não é saudável para criança, diria aos tribunais. Pedro entrou em depressão profunda. Tudo outra vez. Vou perder Tomás. André apoiou, contratou advogado amigo da comunidade LGBT. Batalha judicial começou. Audiências tensas, olhares julgadores. Dona Maria, contactada por Rui, testemunhou contra Pedro inicialmente. Ele precisa de estabilidade tradicional. Pedro devastado. Até a minha mãe. Mas numa audiência, Dona Maria viu Tomás abraçado a André, feliz. Algo quebrou dentro dela. Mudou depoimento, o meu filho é ótimo pai. E André também. Tomás ama-os. Virada dramática. Juiz decidiu a favor de Pedro, reconhecendo família moderna. Rui desistiu, envergonhado. Mas o custo emocional foi alto. Pedro e André discutiram feio numa noite. Se não fosse eu, nada disto acontecia, gritou André. Pedro respondeu, se não fosses tu, eu não teria força para lutar. Separaram-se portas adentro, dias frios. André pensou em ir embora. Eu trago só problemas. A reconciliação final veio numa viagem planeada ao Algarve, só os 4. Praia de luz dourada, crianças brincando na areia. André pediu Pedro em casamento na Arriba, pôr do sol. Quer passar a vida contigo. Superar tudo juntos. Pedro, lágrimas nos olhos, aceitou. Dona Maria, arrependida, visitou-os depois. Pediu perdão. Viu o amor verdadeiro nos olhos de Tomás. Errei. Reconciliação familiar lenta, mas real. Anos depois, casaram numa cerimónia íntima em Sintra, rodeados de amigos da comunidade LGBT portuguesa, que os apoiara sempre. Olhando um para o outro, souberam, o amor vencera preconceitos, medos, traições do passado. E naquela chuva inicial em Lisboa, nascera não só uma amizade, mas uma família eterna, prova de que o coração, quando ama de verdade, não conhece barreiras.